Olá, eu sou Cíntia Rosa, produtora cultural, e queria falar um pouquinho com você sobre o projeto Filhos da Cultura. Quando falamos de filhos, muitas coisas vêm na nossa mente. A gestação, o gerar, e sim, filhos são gerados. São gerados no ventre e outros no coração. E a cultura também gera filhos, gera história, gera legado. E eu queria te convidar a passear comigo por algumas entrevistas desses filhos da cultura. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito interessante para a sua vida. E você vai entender que a cultura, sim, ela tem uma representatividade na vida do ser humano. Vem com a gente, Filhos da Cultura. É até uma frase do meu pai, que ele diz que liderar não é impor, é despertar nos outros a vontade de fazer. E essa frase eu sempre levei para a vida, sempre tentei motivar, até mesmo quando eu era mestre da Pimpolho, eu motivava as crianças a querer fazer, a acreditar aquilo, a querer acreditar. Porque foi um apelido que minha avó me deu quando eu era criança, né? E ficou, foi ficando. E quando fui ver, já todo mundo me chamava como Fafá. Se chamava de Fabrício, eu até estranhava. E foi pegando, e ficou até hoje. A infância foi meio complicada. Porque a minha mãe teve 3 filhos, né? Eu sou o filho do meio. E cada um com um pai diferente. Uma pessoa diferente. E o meu pai, meu pai que me ajudou a me gerar, ele meio que abandonou a gente quando era mais novo. E minha mãe teve que, por um certo período, criar 3 filhos sozinha. A gente morava lá na Mangueirinha, aqui em Duque de Caxias, na rua Senhor do Bonfim, até ela conhecer o meu pai, que é meu padrasto atualmente, e ficar com ele até os dias, estar com ele até os dias de hoje, né? Então dali ela conseguiu dar uma respirada na vida, mas minha infância foi uma infância de muita brincadeira, era uma criança muito feliz, tinha 3 cachorros, mas foi uma infância que eu nunca tive o carinho de pai. Porque padrasto, meu padrasto ele sempre foi uma pessoa maneira, mas não era uma pessoa... Ele é uma pessoa maneira, mas não era uma pessoa muito carinhosa. Então aquele carinho de pai eu nunca tive, porque meu pai simplesmente sumiu no mundo, nunca me procurou, nunca quis saber quem eu era, nunca quis saber o que eu fazia, não queria saber se o filho estava bem ou morto. Pagava uma pensão mínima porque minha mãe botou ele na justiça, porque ele é militar. E mesmo assim ainda reclamava muito por isso, porque achava que não deveria pagar e tudo mais. Mas a minha infância foi cercada graças a Deus, de pessoas boas. Da minha falecida avó, das minhas tias, do meu tio Marcos, que mora em Ubá, que é interior do Rio, é roça. Eu gostava de ir pra lá. E depois passou um certo tempo, a minha infância começou a ser dentro da quadra da Grande Rio. Ficava lá chutando latinha, aprendendo a tocar, fazer as coisas. Minha infância basicamente se resume a isso, e jogar futebol como qualquer criança normal desse planeta faz. Ela entra na minha vida num momento em que eu estava descobrindo uma paixão pelo samba. Que até uma certa idade eu jogava bola e não queria saber de carnaval. Achava extremamente chato, diga-se de passagem. Mas com o passar do tempo eu comecei a perceber que era legal e comecei a frequentar mais a quadra e a ver mais ensaios de outra forma.
E de repente surge a Pimpolhos, se eu não estiver enganado, no ano de 2003. Acho que é isso, 2003 que a Pimpolhos surge. 2002 para 2003, alguma coisa assim. Aí surge, tipo, e tem aquela oportunidade da gente, que era criança, adolescente, a gente poder desfilar na Sapucaí. E a gente começa, então, a brilhar lá na Pimpolho. Aí, da Pimpolho, eu conheço grandes amigos, faço grandes amigos, né? Tenho eles até hoje. Participo do primeiro concurso entre baterias mirins do Rio de Janeiro, que foi realizado pela Globo, Pé do Futuro. A Pimpolhos ganha uma visibilidade. Aí eu, tipo, desfilo muito tempo na bateria. Passa alguns anos, eu decido me envolver um pouco mais musicalmente dentro do carro de som. Fico um ano lá no carro de som ajudando, como responsável. Volto para a bateria. E no ano de 2010 para 2011, o Wagner, que era o mestre da Pimpolho, ele veio a óbito, faleceu. E a Pimpolhos desfila sem ele, formado por uma comissão de bateria, que era Ingrid, Luigi, Johnny, eu. Não me lembro se falta mais alguém. A gente desfila. E no outro ano seguinte eu recebo o convite da presidente Camila e do pessoal todo para poder ser o mestre da Pimpolhos. E dali eu começo a fazer um trabalho de base muito forte. Porque eu achava que a gente poderia se doar mais, se entregar mais. Então eu começo a tentar mudar aquela filosofia de levar a criança só para o ensaio, para Sapucaí, só para poder ficar batendo no instrumento e achar que tá desfilando, que tá tocando alguma coisa. Aí a gente começa a fazer um trabalho, começa a ensinar uma didática, começa a evoluir com isso e a gente começa a colher frutos disso. A gente começa a ganhar prêmios, começa a ganhar visibilidade, a gente começa a ver que as pessoas começaram a olhar diferente para as suas crias da casa, a escola mãe Grande Rio começa a olhar diferente para as suas crias da casa. E na época o mestre da bateria da Grande Rio era o Cissa, e ele começa a puxar esses adolescentes que a gente estava formando lá para a bateria. A gente começa a ver o que a gente está fazendo embaixo, está dando certo em cima. Fico como mestre exercendo essa função, acho que até 2017, como mestre de bateria da Pimpolhos. E nesse ano, por conta de uma questão de idade, existe um limite de idade, eu passo meu cargo para o Clevinho Cleverson, que hoje é o mestre atual. Então eu fiquei esse período de 2011 até 2017 como mestre, ganhando 4 estandartes de ouro com a Pimpolhos, ganhando prêmios, criando cidadãos de bem, formando ritmistas, fazendo várias loucuras, várias coisas que eram muito legais, porque o Carnaval Mirim ele não tem um regulamento muito forte, igual o desfile da Escola de Samba Grupo Especial. É um regulamento mais tranquilo, mais suave. Então a gente podia viajar nas ideias e daí em diante a gente começou a fazer várias paradas muito legais. E daí pra lá a gente começa a formar uma identidade com a Pimpolhos. Começa meio que surgir uma parceria da Grande Rio com a Pimpolhos, porque era meio uma parada meio que cada um no seu lado, cada um no seu quadrado. E a gente começa a meio que unificar isso. E em 2018 eu desfilo vou desfilar como harmonia na Pimpolhos, para poder dar uma força para as crianças e tudo mais. Paralelo a isso, nesse meio tempo surge o Carnaval Experience, Carnaval Experience. Foi uma oportunidade também que a Pimpolhos me deu de poder trabalhar com turistas, me ensinar coisas novas, me dar uma bolsa de inglês, me ensinar a fazer com que eu aprenda novos ritmos. Foi o curso que a gente fez no Rio Maracatu, onde a gente ficou quase 3 meses lá aprendendo vários ritmos, vários toques diferentes, que a gente percebeu que não é só existe só o samba ele abrange muita coisa. Então,
pode-se botar aí que 50% do que eu sou hoje eu devo muito a Pimpolhos. Muitas das pessoas que acreditaram no meu trabalho, muitas das pessoas que acreditaram no que eu poderia ser um dia. Então eu acho que a Pimpolho é a grande mãe da minha formação, assim, para chegar onde eu cheguei hoje. Eu vi inúmeras formas dessas baterias serem comandadas. Existe a pessoa que vai te dar amor, carinho, que vai te respeitar, que vai cuidar de você. Porque o ritmista, ele sempre tá ali, ele nunca ganha nada pra estar ali, ele tá ali por amor. Existem aquelas pessoas que vão te tratar mal porque acham que você tem que estar ali por obrigação. Eu poderia seguir vários caminhos, mas eu segui o caminho que eu sempre vi que era o certo, que era do meu pai, que é o do Gás, e do Odilon. Eram duas pessoas que sempre cuidaram da bateria de uma forma fantástica. Eles tinham a forma de dizer, conversar com as pessoas, e isso era uma parada muito bacana. E quando você pega, tipo, e vê duas pessoas que não tinham muitas perspectivas dentro da bateria da Grande Rio, e consegue mudar e unificar isso, você vê que realmente aquilo dá certo. Então, a Grande Rio, ela teve... Eu digo que a Grande Rio teve 3 grandes mestres. Foi o Odilon, foi meu pai e foi o Vagninho. São todos os 3 da mesma escola, da mesma forma de liderar. Inclusive tem uma frase que é até uma frase do meu pai, que ele diz que liderar não é impor, é despertar nos outros a vontade de fazer. E essa frase eu sempre levei para a vida, sempre tentei motivar. Até mesmo quando eu era mestre da Pimpolho, eu motivava as crianças a querer fazer, a acreditar aquilo, a querer acreditar. Sabe, não era chegar e falar assim, pô, se eu vejo um cara que, tipo, sei lá, de 50 anos como meu pai tinha na época, tentar liderar e tentar não impor, é despertando a vontade das pessoas de estar ali o tempo inteiro naquele ensaio, toda terça-feira, toda sexta, todo domingo, porque eu não poderia fazer o mesmo com as crianças. Então eu acho que de tudo que eles me deixaram, meu pai, o Odilon e o Vagninho, eu acho que esse foi o maior legado. A forma de reger e a forma de fazer com que desperte esse sentimento de querer estar ali, da pessoa querer estar afim de estar ali. Eu acho que esse foi o maior legado que eles poderiam me deixar. Pessoas diziam que um dia eu seria o mestre de bateria da Grande Rio, que eu tinha muito talento, que eu poderia vir, mas eu particularmente não acreditava. Eu sempre respeitei. Eu nunca passei por cima de ninguém, eu nunca sacaneei ninguém. Eu só tinha uma minha forma de pensar e a minha filosofia. E o que eu acreditava, que eu acho que é o mais importante nisso, no ponto de ser o mestre de bateria, o mestre de bateria ele é um grande gestor. Então, enquanto aquilo acontecia, eu ficava preocupado em querer saber como eu poderia gerir aquilo, sabe? Porque você gerir uma bateria, vamos dizer, exemplo, se a Grande Rio, eu com 27 anos, a Grande Rio tivesse me dado a oportunidade. Como é que eu ia gerir uma bateria, chegar para um cara que de repente 70 anos, como é que eu ia chegar para uma pessoa dessa e poder falar alguma coisa? Então, esse tempo de espera foi um tempo assim que eu observei muita coisa, sabe? Não confesso, mais uma vez, não tinha esperança que isso fosse acontecer, tanto que quando o presidente me ligou para me avisar sobre isso, eu tomei um baque, eu falei, pô, o senhor tá de sacanagem. Eu não acreditava. Mas independente de não acreditar, eu meio que me preparava. Pô, se um dia acontecer, eu vou estar pronto. Porque se de repente você não se prepara para isso, a parada vem, você pode se perder no meio do caminho, igual eu já vi muitas pessoas se perdendo. Sabe, deixando de repente o ego, a vaidade, isso tudo subir a cabeça. Então eu meio que me preparei, tentei saber o que o ritmista da escola mais sentia falta, o que eles não gostavam, que fizessem com ele, coisas que tipo assim poderia melhorar para eles estarem mais juntos da gente. Então eu meio que me preparei, mas não acreditando. E com o passar do tempo, a Grande Rio veio sofrer algumas mudanças, decidiu meio que dar uma radicalizada na sua forma de pensar e na sua forma estrutural. E a Grande Rio de repente me dá essa chance. E foi isso.
se 50% foi a Pimpolho, os outros 50% é a Grande Rio. Porque eu tive uma infância complicada, tenho um irmão que se envolveu com drogas, virou bandido. Então, tipo assim, tinha tudo pra dar errado. Aí fui morar com a minha avó, fui tentar jogar bola, volto, me envolvo com carnaval, me apaixono, me dedico de uma forma absurda. E a Grande Rio começa a me mostrar os lados bons disso. De repente, eu pego no final de semana, no sábado, vou fazer uma apresentação num lugar. Aí no outro final de semana eu tô fazendo uma apresentação em outra. De repente eu tô viajando. De repente eu tô fazendo isso, de repente eu tô fazendo aquilo. Aí tô indo tocar na fábrica da Nestlé, tô indo tocar num casamento top. E quando eu fui ver, tipo, eu me sentia uma pessoa importante. Tipo, eu usava o talento que eu tinha, que eu descobri que eu tinha, que nem eu sabia que eu tinha isso. Eu descobri esse talento e começo a usar esse talento para poder alegrar pessoas. Era assim que eu via. Então, de repente, eu me pego numa ligação, tipo, com o Cissa me ligando, me dizendo, pô, vamos pra Alemanha. Aonde na minha vida eu ia imaginar que eu ia sair do país. Tipo, o cara que só pegava um ônibus, descia na porta da Grande Rio, da porta da Grande Rio, pegava o ônibus e ia pra casa. Nunca ia me imaginar isso. De repente a Grande Rio me leva pra Alemanha. De repente a Grande Rio me leva para outros estados que eu nunca imaginei ir. De repente a Grande Rio, tudo que eu conquistei, eu devo muito à Grande Rio. Tudo que eu sou hoje, se hoje eu tenho carinho das pessoas, se eu tenho respeito das pessoas, se as pessoas admiram o que eu faço, eu devo a Pimpolhos e a Grande Rio. A Pimpolhos me criou, me jogou, né? Soltou, tipo, vai, e a Grande Rio me lapidou. Então, eu devo muito à escola, devo muito a todas as pessoas que me ajudaram. A gente nesse caminho que é longo, a gente sabe que muita gente torceu o nariz, muita gente não quis, muita gente não concordava. Mas em vez de ir contra essas pessoas, eu tentava convencer elas, mostrar a elas que, pô, não, a gente está no mesmo caminho, está todo mundo junto. Nunca tive vaidade nenhuma com nada, sempre fui um cara muito tranquilo. Então, eu tenho uma dívida muito grande de gratidão com a Grande Rio, não só profissional, como pessoal. Sou torcedor da escola, sou apaixonado pela escola, sou um cara que sempre me dediquei. Às vezes eu tô sem fazer nada, eu vou lá pra quadra, eu fico lá sentado com o Robinho conversando, trocando ideia, porque eu sou assim. Eu fui criado pra tratar, tipo, gente importante e uma pessoa menos importante da mesma forma. Não existe essa distinção que, eu sou presidente, outro é faxineiro. Pra mim não existe isso, pra mim todo mundo é igual. Eu fui criado assim, então a Grande Rio, ela tem uma participação muito grande na minha vida, assim. Ela dá uma mudada, são um mix de sensações. Ela me muda, ela me magoa, ela me estressa, ela me deixa feliz. Mas, infelizmente, ainda não aprendi a viver sem. Pô, salva muitas vidas. Eu tenho certeza que boa parte dos adolescentes que a gente formou na Pimpolhos, talvez se não tivesse sido formado lá no samba, talvez estaria num caminho errado. E muitos a gente perdeu nessa trajetória. Não foram poucos, não. Mas muitos a gente salvou também. Sabe qual é? Tinha um menino, não vou citar nomes, mas tinha um menino que é da bateria da Grande Rio, que ele estava na vida errada, já estava na vida errada, não é que ele estava pensando, ele já estava na vida. E quando eu assumo como mestre da Grande Rio, a gente conversa com ele e pede ele para voltar para a bateria, sabe? Fala com ele que aquilo ali não é vida, que aquilo ali não é coisa para ele, que não sei o que e tal. E acaba que numa situação Deus dá um livramento para ele. Um livramento para ele grande. Ele passou, se recuperou, graças a Deus. Não passou, acho que 2 meses, ele voltou para a bateria. E já estava bem próximo do carnaval.
E assim, praticamente a bateria tava fechada, mas a gente deu um jeitinho de encaixar ele lá. Porque a gente sabe que talvez se a gente não encaixasse ele naquele momento, talvez ele voltaria para aquela vida. E de repente se ele volta para aquela vida, a gente perdia mais um. Seria só mais uma pessoa que a gente perderia nesse longo caminho que a gente tem. Então assim, eu tenho, inúmeros exemplos de pessoas que, sabe, que, chegaram na Grande Rio, largadas, a ponto de fazer besteira, e a gente acolheu, abraçou, falou, vem cá, vamos cuidar de você, vamos te ensinar a fazer uma parada maneira, sabe, e a pessoa começa a se apaixonar por aquilo, começa a se dedicar, e quando menos esperou, aquela pessoa, era outra pessoa, sabe. Então, acho que o samba ele não só salva vidas, o samba ele é terapia. Eu conheço muita gente que sofre de depressão, que toca na bateria, e diz que a bateria tira a depressão dessas pessoas. Que aquela alegria, aquela forma conjunta de sorrir, de brincar com todo mundo, com a sua galera, aquilo ali faz bem para as pessoas. Então o samba ele vai muito além da Marquês de Sapucaí, do ensaio de quadra. O samba ele é cultura, o samba ele é paixão, o samba ele é dedicação, o samba salva vidas. O samba é um grande remédio para curar muitas dores, sabe? Então o samba vai muito além disso aí, de salvar vidas. O samba ele tem um valor místico, uma parada mística, pode-se botar assim, de ajudar as pessoas sem saber, que muita gente desconhece. Foi diferente. Muita gente me perguntou isso, como é que foi essa sensação. Porque uma coisa é você desfilar no carnaval mirim, né? É uma parada mais tranquila. Não existe uma competição, não tem ninguém dependendo de você. Ali você vai competir, você vai ganhar um prêmio ou não, mas o importante é a alegria das crianças. Outra coisa, é você chegar na Marquês de Sapucaí. Foi assim que eu vi. A bateria estava formada, a gente entrou. Geralmente a bateria para de frente, assim, no portão, né, pra gente poder entrar. Aí eu tava vindo do fundo, eu tava conversando alguma coisa com meu irmão. Quando eu cheguei na frente, onde eu deveria ficar, ali na frente da bateria, que eu olhei reto pra Sapucaí, que eu vi aquele mar de gente, eu falei, meu irmão, quero ir embora. Quero ir embora. Aí eu fiquei meio assim, meio nervoso, normal, não teria como não ficar. Aí eu olhei pra ela assim, eu falei, não, eu vou até o fim, vambora. Aí isso você fala assim, né? Mas aí quando chega, o seu Elmo, que é o responsável lá, o diretor de carnaval da liga, que ele fala assim, eu vou abrir o portão, você pode começar a bateria a tocar. Eu falei, meu Deus. Então assim, eu senti que naquele momento, que a Sapucaí meio que me acolheu. Falou assim, não, pode vir que a gente está pronto para você, vamos receber seu trabalho, vamos receber você. Então eu falei, eu vou tranquilo. Vou fazer o que eu sempre fui doutrinado a fazer. Transparecer alegria, tranquilidade, pedir com que as pessoas se divirtam. E no final a gente vê o resultado. Meu primeiro ano como mestre foi um mix de sensações, pode-se botar assim. Eu senti tudo. Eu senti emoção, frio na barriga, medo. Porque eu lembro que quando a gente estava no primeiro recuo de bateria, quando a gente sai, o diretor de harmonia avisa pra gente, vai chegar a primeira cabine. Eu falei, não sei o que eu faço na frente desse cara. E tem muita gente que me pergunta, que eu fico, quando eu vou fazer as minhas apresentações na frente da cabine, eu gesticulo todas as paradinhas que eu ensaiei com a bateria. E eu não fico regendo a bateria, eu fico regendo o jurado. A bateria já sabe o que tem que fazer, eu não preciso reger eles, eu tenho que mostrar pro jurado o que eles estão fazendo. E as pessoas me perguntam como é que eu faço isso. Eu fico treinando no espelho, tá? Eu falei que nunca treinei, nunca fiz isso. Na verdade, eu olho pra eles e imagino que eles... Imagino não, sei o que eles estão fazendo na bateria, né? E tento gesticular na mão. É uma parada corporal, né? Já tem até dança no meio. Então, aí dali eu já começo a... Então, nesse primeiro ano eu olhei pro jurado assim, aí me apresentei pra ele. Aí ele perguntou, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer umas paradinhas. Aí eu comecei a fazer tal, aí eu passei da segunda cabine, quando chegou a última eu fiz. Quando você anda mais um pouquinho, eu andei mais um pouquinho, passou aquela torre, né, que fica os repórteres, eu passei mais um pouquinho antes de chegar no fim. Aí eu começo a ver uma galera vindo me abraçar, e eu sem entender nada.
Aí aquilo ali, tipo, quando eu paro no fim, eu paro assim antes de chegar no fim, aí passo com o pé direito, agradeço a minha Nossa Senhora Aparecida, falo, trabalho feito. Até aí eu falei assim, beleza, passei, mas e aí, será que eles gostaram? Será que não? Eu sempre tive um medo muito grande de não julgarem o meu trabalho, de julgar a minha idade. Infelizmente o carnaval ele tem um pouco esse preconceito de não aceitar pessoas novas. O carnaval ele tem muito negócio de vamos ficar sempre com aquela galera e tal. Então às vezes é uma pessoa nova se iniciando assim, às vezes tem um certo preconceito. Mas graças a Deus eu fiz um bom trabalho e a gente conseguiu passar com muita segurança por todos os jurados. E foi um desfile assim que pra mim ficou marcado na história. Tem bastante ídolo. Eu tenho meu pai, tenho o Odilon, tenho o Vagninho, tenho o mestre Casagrande, tenho o mestre Dudu, o mestre Rodney, da Beija-Flor. São pessoas que, no momento que a escola me anunciou, me acolheram, me deram conselhos, me apoiaram, porque eu não sou um tipo de pessoa que faz mal a ninguém. Eu não tenho vaidade, não tenho ego, não tenho nada. Então, eu sou um cara simples, que você acha sentado na rua de casa, conversando. Não tenho esse negócio de ser estrela, porque no carnaval, infelizmente, existe muito isso. Às vezes a pessoa tem um cargo, aí a pessoa acha que é uma grande estrela. Eu sou uma estrela, eu sou um popstar. Infelizmente, eu aprendi dessa forma. A mesma mão que vai te levantar é a mesma que vai te botar lá embaixo. Então, eu prefiro deixar sempre a mão no alto, tranquilo. Então essas pessoas sempre me apoiaram, sempre conversaram comigo, me deram inúmeros conselhos. Disseram sempre pra mim pra ficar tranquilo, pra ficar de boa, pra se cuidar, ter a mente tranquila, saber falar, que era uma parada que eu sempre tive muito receio, muita vergonha de falar em público, de conversar com as pessoas, de às vezes me expor às coisas que eu acho. Às vezes eu colocava as coisas que eu achava de uma forma meio agressiva. Então, eles me ensinaram muito e são pessoas que eu tenho como ídolo, como referência. E são pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Essa pergunta é uma pergunta engraçada. Porque um tempo atrás, eu fui fazer uma apresentação ainda no Carnaval Experience, que eu ainda continuo paralelamente fazendo algumas coisas com o Carnaval Experience, e eu sentei para conversar com o Clevinho, com o mestre atual. Eu falei assim, Clevinho, a bateria da Pimpolho está perdendo a sua essência. A bateria da Pimpolho sempre era uma bateria que a gente por ensaio tinha 100, 80 crianças. Hoje em dia tem 30. E desses 30 é só adolescente, é só aquela galerinha que quer ficar fazendo festa. As crianças mesmo não querem mais desfilar, a gente está perdendo a nossa base. E o Clevinho chegou pra mim e falou assim, pô, eu concordo com tudo que você tá falando, mas eu acho que a bateria ainda sente muito sua falta. Eu acho que você poderia ser um cara mais presente, porque você é um cara que as crianças gostam muito, te admiram muito. Eu falei, pô, tu tem razão. A partir de agora, todo ensaio da Pimpolho eu vou chegar mais cedo e vou ficar lá contigo. Então, assim, eu não tinha noção disso que você tá me perguntando. Que as crianças me viam, tipo, como, caraca, é o Fafá, pô, não sei o que e tal. Quando eu peguei um ensaio, uma terça-feira, a ensaio da Pimpolho rolando, eu cheguei e peguei como uma pessoa normal. Peguei um instrumento, fui lá, entrei na fila das crianças, onde as crianças estavam e comecei a tocar. Aí você começa a olhar, tipo, eu aqui no fundo, as crianças aqui, as crianças tocando, olhando pra trás, tipo assim, vendo que era eu que tava ali, sabe? E as crianças rindo. Aí eu começo a brincar com as crianças, e tipo, a gente começa a dançar e tal. E dali eu começo a ver que realmente eu sou uma referência para aquelas crianças. E aquilo me deixa muito feliz. E tem dois meninos que eles são o marco disso, que é o Lucas e o Pablo. São duas crianças que são apaixonadas por samba. O Lucas já é um garoto que já tem uma condição melhor de vida. O pai dele é um diretor de harmonia que fica comigo, que é o Cleiton. E o Paulo já é um garoto mais simples, mais humilde. Mas que é abraçado pela bateria da Grande Rio de uma certa forma, que é um bagulho surreal. Da gente, pô, todo mundo
Natal juntar, comprar presente pra ele para mandar, e tipo, ajudar no aniversário dele, sabe? Então meio que ele virou o nosso mascote. O Pablo e o Lucas também, né? O Lucas já era, porque o Lucas já vinha de muito tempo. Agora o Pablo, ele vira o nosso mascote de uma forma absurda. E eu começo a ver que, tipo assim, que eu sou uma referência pra ele, porque, tipo, ele não tinha telefone, a gente deu um telefonezinho pra ele, aí ele pede meu número de telefone, a gente fica conversando pelo WhatsApp, trocando ideia. E eu tenho alguma coisa com criança que é uma parada surreal. Há pouco tempo a gente foi pra São Paulo, fomos fazer uma apresentação, e tinha um menino que o menino ficou, tipo, o tempo inteiro ali do meu lado, e brincando e tudo mais e tal. E quando acaba a apresentação, eu pego a minha camisa, o meu boné dessa apresentação, e entrego pra ele. Ele sai correndo, a gente não entende nada, ele sai correndo desesperado, vem gritando, chama o pai dele, chorando, falando que eu tinha dado o boné e a camisa, e que ele era meu fã, que ele via meus vídeos na internet, não sei o que. E pede pra tirar uma foto, pô, e junta todo mundo, tirar uma foto com ele e tal. Aí ele, porra, pede pra todo mundo assinar a camisa que eu dei pra ele de presente. A gente assina a camisa. E tu vê que aquilo, caraca, tu é uma referência pras crianças. Então assim, eu não tinha essa noção. Eu achei assim, tipo, enquanto eu era mestre da Pimpolho, as crianças, pô, me tinham como referência, mas eu já saí e não tem mais. Agora a referência deles é o Cleverson. Mas não, eu vi que o Cleverson era uma referência e eu era muito referência deles. Então daí em diante eu começo a meio que, tipo, voltar a, não que eu tinha deixado de dedicar, mas eu começo a voltar a me dedicar mais para a bateria da Pimpolho, para poder ajudar mais aquelas crianças. E de repente eu começo a ver que a bateria da Pimpolho, que só tava indo 30 pessoas pro ensaio, começa a, tipo, dar 70, 80 crianças pro ensaio. Eu falei, cara, eu tenho que estar mais presente, eu tenho que ajudar mais. E aí a gente começa uma parada de um projeto, que a gente começa a fazer uma parada meio que de internet, que hoje em dia a criançada só quer saber de internet, né? De base forte, a nossa base é forte. E a gente começa a trabalhar muito isso. E hoje, apesar da pandemia e de tudo mais, a Pimpolis vem ministrando aulas com toda a segurança e prevenção possível. E sempre que eu posso, eu estou nas aulas com as crianças, para poder incentivar elas e falar, vambora. Mas é um incentivo assim, né, o incentivo que a gente diz é uma criança de repente chegar, tá tocando errado. Você vê que a criança está tocando errado, mas você não fala nada. A gente funciona ao contrário. A gente vê que a criança está tocando errado, a gente fala, a gente tenta corrigir. Se tiver que brigar, a gente briga. Para ele entender que ali existe uma disciplina, que ali é um trabalho sério, que aquilo ali não é bagunça, né? É o que ele quer. É o que o conjunto quer. Então, eu comecei a entender isso mais sobre referência da criançada. Eu já gosto muito de criança, eu tenho muito apego, muito carinho por criança. Então, daí desse ponto, dessa conversa que eu tive com o Cleves, que é o mestre da Pimpolho, eu começo a entender um pouco mais sobre essa referência de crianças e começo a perceber que realmente sim, eu sou uma referência para as crianças e tenho agora me dedicado o dobro para poder sempre que eu posso poder ajudar eles. Cara, Caxias é uma história de amor e ódio. Caxias é uma história de amor e ódio. Eu amo a cidade que eu moro. Eu amo muitas coisas aqui. As pessoas, enfim. Mas muita coisa me deixa triste em Caxias. O não apoio à parte cultural de Caxias, que infelizmente a gente sabe que não é algo que as pessoas morram de amores aqui. Me deixa triste ver que às vezes os projetos sociais, tipo, que existem, porque são poucos, né? E os que tem não tem apoio. Então isso me deixa muito triste, porque você pega aí, tipo, você vira e mexe, você vê no jornal, tipo, aluno de balé, de morador de Caxias foi dançar na Rússia, não sei quem foi fazer aquilo, jogador que saiu de Caxias e tal, mas as próprias pessoas não valorizam isso, sabe? Então eu acho que as pessoas que fazem a gestão da cidade, sabe, que trabalham na prefeitura, o prefeito, eu acho que eles deveriam olhar um pouco mais para a cultura dessa cidade, que é uma cultura tão rica, sabe? A gente tem uma escola de samba, tem uma escola mirim, temos uma grande biblioteca, temos um teatro, temos o Teatro Oscarito, tem várias coisas em Caxias. Mas se tu olhar, são coisas assim que é uma luta constante para resistir
É uma luta constante para tentar se manter de pé. Minha vida no samba, numa música, eu não botaria num samba. Eu botaria numa música que é até de um cara que ultimamente tem dado muito mole, tá no Big Brother, que é o Projota. Eu sempre, toda vez que eu vou entrar nesses 2 anos que eu vou entrar na Sapucaí, eu sempre escuto uma música que é dele, que é Moleque de Vila. Eu sempre ouço, porque sou um cara que vim de baixo, que não tinha perspectiva nenhuma de nada, que sempre batalhou pelas coisas que acreditou, que perde um irmão mais velho que seria sua grande referência pro tráfico, né? E por ser apaixonado por criança, ver o nascimento de um sobrinho que é especial. Então assim, foi ver um pai que nunca te deu nada, e quando você pensa assim que pô, tu vai atrás do cara, tu pensa assim, pô, o cara pelo menos vai me conhecer, tal, o cara faz pouco caso de você. E quando te chama pra te ver, pra se encontrar, o cara quer meio que te comprar, te dando presente. E aí no dia eu fui até meio grosso com ele, falei umas merda lá. Desculpa. E então assim, eu acho que Moleque de Vila é a música que representa tudo que eu passei, assim, sabe? Desacreditado, ninguém acreditava, muita gente achava que não ia dar certo. E graças a Deus, com muita humildade e sabedoria, a gente chegou, conquistou nosso espaço, não desmerecemos ninguém. E tamo aí. Disciplina. É um cara extremamente disciplinado, um cara extremamente correto com as coisas que faz. Com ele não existe um desvio, a linha é reta, não existe uma saída para a esquerda nem para a direita, é reto. É disciplina o tempo inteiro. Ele é o cara mais honesto e mais disciplinado que eu conheci em 30 anos de vida. Dez anos de idade, que eu diria pra ele hoje, que não era pra ele ter desistido de jogar bola, cara. Não era. Não era pra ele ter desistido de jogar bola, que era pra ele ter ido atrás dos outros sonhos dele, e que ele não fosse uma pessoa tão rancorosa, porque com 10 anos de idade eu era rancoroso toda a vida, Deus me livre. Mas hoje eu tô melhor, graças a Deus. Acho que eu diria isso pra ele. Aí, rapaziada! Muito obrigado, valeu! São 9 meses de luta. Só quem tava lá dentro sabe o que a gente passou. Aqui é proibido correr. Aqui é ritmo. E vamos pulsar até o fim. E vamos fazer essa escola campeã. É hoje. Eu conto com vocês. Tamo junto. Tamo voando.